Ora direis ouvir Enem. Certo perdeste o senso. Consciência? É você? Não, sou eu, o Enem. Quê? Eu acho que eu tô estudando demais. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar e hoje a gente chega com tudo. Vamos falar de dois movimentos que sacudiram o país e transformaram a nossa cultura, o modernismo e a tropicália. O nosso convidado é expert no tema, já escreveu livros e montou até exposições sobre o assunto. É o pesquisador Fred Coelho que vai te ajudar a ficar craque. Por falar em ficar craque, vamos revisar uma questão de língua portuguesa? Por gentileza, professora Gláucia Seco. Olá. Tudo Olá, bem? tudo bem? Bom, professora, vamos falar de um assunto que é importante para o Enem e para as nossas vidas, função de linguagem. E aí? A função de linguagem realmente é importante para todos nós, não só se a gente pensa no quesito vestibular, porque quando a gente pensa em função de linguagem, a gente também está pensando em intenção do discurso. Por que que eu produzi um determinado texto? Por que que eu estou emitindo esse texto? Então, todas as vezes em que nós nos comunicamos, a gente tem algumas estratégias discursivas, tem algumas intenções. E essas intenções precisam ser observadas não só por quem está produzindo a mensagem da comunicação, mas por quem também está recebendo, lendo, observando essa comunicação acontecer. E função de linguagem cai muito no Enem, não cai? Na verdade, eu diria que função de linguagem faz parte de toda a formação da educação básica, né? A função de linguagem está permeada na prova toda porque ela exige de você, quando você reconhece as funções, você melhora a sua interpretação de texto, então melhora a sua interpretação de mundo. Então, não só para o Enem, mas para a vida, principalmente, a função da linguagem ela é importantíssima, o domínio dela é importantíssimo. Eu tô vendo que você fez um mapinha conceitual pra gente, bora dar uma olhada? Bora! Nesse mapa conceitual que eu coloquei para vocês, nós temos tanto os elementos que compõem a nossa comunicação, quanto as funções de linguagem que estão relacionadas a esse processo de comunicação. O que a gente precisa pensar é que nenhuma comunicação acontece se esses 6 elementos não estiverem presentes. Então Mesmo todos os 6 têm que estar. Sim, todos os 6. Mesmo que você seja um sujeito que ande pela rua conversando sozinho, você está produzindo esses 6 elementos de comunicação, porque a comunicação está sendo efetivada. Então, quando a gente se comunica, a gente precisa de alguém que vai emitir esse início de comunicação, meu emissor, o primeiro elemento de comunicação. Esse emissor, ele tem a intenção de emitir uma mensagem para um determinado receptor ou um conjunto de receptores. Então, o meu emissor manda uma mensagem para esse receptor. Só que esse processo de comunicação não pode acabar aí, porque para que a mensagem chegue ao receptor e seja compreendida pelo receptor, ela precisa de alguns outros elementos. Por exemplo, o código. Toda mensagem que seria o seu produto, o seu texto, por exemplo, ela está produzida a partir de um determinado código. A língua portuguesa que estamos utilizando aqui agora para nos comunicarmos, ela é um código. Se você não compreende a língua portuguesa, a mensagem para você não vai fazer o menor sentido. Então, o código tem que ser dominado tanto pelo emissor quanto pelo receptor. E essa mensagem, ela é emitida com uma ferramenta. Existem várias ferramentas que levam a mensagem de um lugar para outro. Nós estamos aqui conversando nesse estúdio. Você só consegue compreender a minha mensagem em língua portuguesa porque a gente tem uma voz que está enviando o som até você, sua audição está funcionando e você compreende. Mas eu posso utilizar o papel, eu posso utilizar a internet, eu posso utilizar várias plataformas que levam a mensagem de um lugar para outro. Todo esse processo de comunicação estará contido no que a gente chama de referente ou contexto. Costumo dizer para os alunos que o contexto funciona como uma espécie de adequação social. Se você está numa sala de aula, provavelmente a maneira como você se comunica será diferente. O conteúdo da sua mensagem será diferente. Às vezes o código que você utilizar será diferente. Quem vai definir isso é o contexto ou o referente da sua comunicação. É aquilo que vai guiar as suas escolhas comunicativas. Vai guiar o tipo de emissor, vai guiar o tipo de receptor. Se uma mesma pessoa
se comporta de um jeito no trabalho, ela pode se comportar de maneira diferente no outro espaço social, no outro referente, como uma festa, por exemplo. Então, esse elemento aqui social vai guiar o funcionamento desse processo. Falando especificamente do Enem, professora, tem alguma dessas funções que é mais importante? A gente pode pensar que talvez as duas mais importantes, porque é importante entender a diferença entre elas, são a função referencial, que está ligada ao nosso contexto de comunicação, e a função poética, que está ligada à mensagem. Por quê? Se eu compreendo que tanto no processo de texto verbal, que é o texto escrito, tanto o referente quanto a mensagem estão falando do produto que foi escrito, do texto em si, eu vou compreender, por exemplo, que um texto que tem como foco a função poética é um texto que demanda do leitor uma gama maior de interpretações, porque a função poética, em geral, está ligada aos textos literários. E a principal característica dos textos literários é exatamente a produção de plurissignificados, as figuras de linguagem, enquanto que, quando eu penso num texto informacional, num texto jornalístico, eu estou pensando no referente, porque eu estou pensando que o meu contexto de produção desse texto é um contexto que exige uma certa formalidade, uma certa documentação. Então, eu vou pensar que esse texto ele tem que ser compreendido sem a plurissignificação. E aí eu tenho ali a função referencial. Fica fácil a gente entender a importância disso para uma prova. Quando eu olho para a questão do Enem, eu sei que aquele texto foi tirado de uma determinada reportagem. E aí eu consigo, por exemplo, diferenciar aquele texto, que pode ser uma notícia, do poema do Manuel Bandeira, que se chama Poema Retirado de uma Notícia de Jornal. Ele criou um poema a partir de uma notícia que ele fez, mas ele criou um elemento subjetivo, com várias significações por conta da construção. Então, parece uma notícia de jornal, mas não é. Por que eu sei que não é? Porque eu entendo a presença da função poética ali. Vamos ver isso na prática? Vamos. Pode ser? Na questão 23 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. A gente tem uma canção do Chico Buarque, e aí é importante a gente olhar sempre para os detalhes. Aqui embaixo nós temos a referência, Chico Buarque, está no disco Carioca de 2006. Então a gente consegue saber que não é necessariamente um tipo de texto que demanda uma leitura literal, uma leitura tão objetiva. Ele está escrito de forma diversas, porque é uma canção, e aí a gente vai primeiro para o enunciado para entender qual é a leitura que nós temos que fazer desse texto. Beleza. Na canção, Chico Buarque trabalha uma determinada função da linguagem para marcar a subjetividade do eu lírico ante as atrizes que ele admira. A intensidade dessa admiração está marcada em... Ele fala de função da linguagem, então ele está chamando a atenção do estudante para a intenção desse texto. Ele fala de subjetividade, e aí o estudante precisa lembrar da diferença entre subjetividade e objetividade. A subjetividade vai marcar essa interpretação mais plurissignificativa, essa interpretação um pouco mais profunda, que nem sempre é fácil de ser vista no primeiro momento. E ele vai falar também de eu lírico e intensidade, que é o foco da questão. Se a gente pensar em eu lírico, a gente está sempre pensando em alguém que está falando dentro de um poema. E a intensidade, que é o foco da questão. A intensidade dessa admiração está marcada em... Aquilo que é intenso é aquilo que está em excesso. Vamos para o texto. Tá? Simbora. As atrizes. Naturalmente, ela sorria, mas não me dava trela. Trocava roupa na minha frente e ia bailar sem mais aquela. Escolhia qualquer um, lançava olhares debaixo do meu nariz, dançava colada em novos pares, com o pé atrás, um pé afim. Surgiram outras, naturalmente, sem nem olhar a minha cara. Tomavam banho na minha frente para sair com outro cara, porém nunca me importei com tais amantes. Com tantos filmes na minha mente, é natural que toda atriz presentemente represente muito para mim. Olhando para o texto, para o título principalmente, ele está falando das atrizes e ao longo do texto ele vai mostrando qual é a relação que ele tem com essas mulheres, né? A intensidade da admiração. Ele já diz que o eu lírico está admirando essas mulheres. Então a gente consegue perceber que ele admira bastante onde? É natural que toda atriz presentemente represente muito para mim. Esse muito está chamando a nossa atenção. Chama a atenção, não tem jeito. E esse muito precisa ser visto de duas formas bem interessantes dentro desse texto. Esse representar muito
pode indicar esse advérbio de intensidade. Ela representa muito, porque ela representa bastante, ela tem muito significado, ou ela representa bem, o muito nesse sentido de bem, ou eu posso pensar que ela representa muito para mim, o muito como um adjetivo significando, ela representa o amor para mim, ela representa a beleza, ela representa a plenitude. Eu estou adjetivando essa situação, né? Esse muito funcionando como uma espécie de adjetivação do que ela representa. Então, gabarito... Gabarito, letra E. Professora, qual a relação entre gêneros textuais, figura de linguagem, funções da linguagem? A gente acaba confundindo um pouquinho. O elemento primordial que está entre todos esses é o texto. Se a gente entende lá, como eu disse no início, que a linguagem é o produto da minha comunicação, é o próprio texto, então eu entendo que se eu tenho texto que funciona de várias maneiras. Se escreve, se produz de variadas formas e tem várias intenções. Isso define o que a gente conhece como gênero textual. Cada gênero se compõe de uma determinada forma. Uma canção como essa, por exemplo, é diferente de uma narrativa em estrutura, em conteúdo, em intenção. Isso define gênero. A função da linguagem vai observar dentro desse gênero textual específico a intenção de quem produziu, a intenção discursiva. E as figuras de linguagem, elas são responsáveis pelas várias interpretações que eu posso ter em gêneros textuais que utilizam o recurso literário. Gêneros textuais que demandam mais interpretação. Então, a figura de linguagem, ela é uma escolha de quem produz esse gênero, porque eu quero, de propósito, produzir vários significados. Figura de linguagem está no nível do significado, da plurissignificação. A função da linguagem está no nível da intenção do meu discurso, a intenção do meu texto. E o gênero textual é o produto em si. Eu vou diferenciar uma reportagem de uma música, de uma charge, de uma história em quadrinhos, porque o gênero é essa composição que eu faço para estabelecer a minha comunicação. Agora, para quem quer ficar craque, professor, em gêneros, funções, figuras... Quanto mais eu me concentro em toda a publicação para o primeiro ano do ensino médio, melhor eu entendo e pluralizo essa leitura de texto para a prova do Enem. Professora Glaucia, muitíssimo obrigado mesmo pela presença, viu? Volte sempre. Pode deixar. O nosso convidado escreveu um livro sobre a Semana de Arte Moderna. Também foi curador de uma exposição sobre a Tropicália, ou seja, vanguarda na veia. E para entender melhor esses movimentos e ir mais tranquilo pro Enem, chega mais Fred Coelho, por gentileza. E aí, Fred? Tudo bem? Tudo bem com você? Cara. 1922, Semana de Arte Moderna. Quase 100 anos se passaram. Então, assim, qual a importância dessa semana? Foi principalmente ter sido uma espécie de um marco, né, digamos assim, da entrada do Brasil numa relação com as grandes vanguardas históricas europeias do início do século, da década de 10, né, principalmente em cidades como Paris, Berlim. Então, a Semana de Arte Moderna foi um grupo de artistas, basicamente em São Paulo, que acabaram se relacionando com essas vanguardas e propondo, de alguma forma, que a literatura, a música, as artes visuais brasileiras tivessem um diálogo produtivo e, ao mesmo tempo, pensassem a situação da cultura brasileira. Pois é, como o movimento criado em São Paulo influenciou todo o Brasil? Porque o movimento, na verdade, né, é diferente da semana. A semana que a gente fica brincando é uma semana de 3 dias, na verdade. Mas eles estão juntos e pensando esses eventos, as atividades desde 17. Então, entre 17 e 22, muitos dos paulistas viajaram para cidades como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e começaram a criar uma circulação de ideias ditas depois modernistas em outras cidades. Ao mesmo tempo que isso foi crescendo, né, um cara como Mário de Andrade, por exemplo, trocava muitas cartas com pessoas ao redor do Brasil, e os outros polos de modernismos que estavam espalhados em cidades como Recife, que até cidades desde Porto Alegre a Cataguases, começaram a se vincular a esse universo do pessoal de São Paulo e criou-se essa ideia, digamos assim, de que o modernismo de São Paulo representa ao mesmo tempo o modernismo brasileiro. Falando em modernismo, são 80 anos agora, em 2018, do Manifesto Antropófago. Correto. É, o manifesto que acabou virando o grande, digamos, texto, né, dessa geração. Claro que tiveram outros livros muito importantes e outros manifestos. O próprio Oswaldo de Andrade, o autor do Manifesto Antropófago, fez o Manifesto da Poesia Pau-Brasil em 24. A gente tem no mesmo ano do manifesto um livro como Macunaíma, de Mário de Andrade, né, que são livros
e textos muito correspondentes por reivindicar uma relação com a cultura ameríndia brasileira, com o pensamento de uma língua, né, que feita no Brasil. Mas o manifesto ele acaba ganhando uma força muito maior do que o esperado naquele momento e ele persevera, digamos assim, ele permanece como uma espécie de carta de intenções para uma modernidade brasileira, porque a grande ideia dele é que o intelectual, o escritor, o artista brasileiro tinha, né, toda a carga, digamos assim, de ter que lidar com situações internacionais por conta de termos sido colônia, por conta da gente não ter uma espécie de produção de vanguarda local. Então, o manifesto é uma proposta de a gente poder dar com todos esses grandes materiais, esse acervo da cultura ocidental, por uma embocadura, por um viés local, brasileiro e sem esquecer, né, de todas as outras formações históricas que a gente teve antes dos portugueses chegarem. Décadas depois, nos anos 60, chega a Tropicália. E aí, qual a relação que você faz entre os dois movimentos? Geralmente essa relação é feita porque os compositores tropicalistas, principalmente Caetano Veloso, Gilberto Gil, Torquato Neto, Capinã, eles acabaram, de alguma forma, se relacionando com intelectuais como os irmãos Campos, de São Paulo, os poetas concretos, Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Odécio Pignatari, que eram os nomes que estavam fazendo a passagem da obra do Oswald de Andrade, autor do Manifesto Antropófago, de um lugar meio obscuro dos anos 50 para um novo lugar nos anos 60. Quando Caetano e Gil aparecem, né, eles são muito influenciados, digamos assim, por essas conversas e acabam, de algum jeito, ligando a ideia do tropicalismo com a ideia da antropofagia e, por consequência, com a ideia do modernismo. Outro fato interessante para ligar os dois momentos, digamos assim, né, o modernismo e o tropicalismo, é essa ideia de coletivo, de um grupo de artistas trabalhando juntos, lançando textos, reivindicando especificidades nas suas práticas culturais. Então, a ligação vem muito daí. Também, em 68, foi o momento que o Caetano e o Gil moravam em São Paulo. Então, estamos aí, de alguma forma, ainda nesse caldo São Paulo, modernismo, vanguardas, etc. Aproveita e explica um pouquinho pra gente como surgiu esse movimento, Tropicália. São várias possibilidades para a gente explicar isso. Todo movimento cultural ele tem muitas origens, digamos assim, né? Geralmente, a origem mais comum de se dizer, em 67, Caetano Veloso e Gilberto Gil, né? O Caetano era um compositor menos conhecido naquele momento, o Gil já tinha feito um disco, já tinha gravado alguns sucessos através da Elis Regina, como Louvação, etc. Mas eles acabam se apresentando no Festival de Música Popular Brasileira da TV Record, em outubro de 67, né, com duas canções que eram muito novas na época, enquanto ideia, que era Alegria, Alegria, do Caetano Veloso, e Domingo no Parque, do Gil. Domingo no Parque, por exemplo, tinha uma banda de rock, que eram os Mutantes, garotos muito jovens, e tinha arranjo de orquestra do Rogério do Praia, e tinha um cara tocando berimbau. Esse tipo, né, de mise-en-scène, digamos assim, de performance que eles propuseram naquele momento foi muito diferente e marcou uma linha divisória de um antes e depois da música popular. A partir daí, o nome tropicalismo, né, surge em fevereiro de 68, não foram os compositores que pensaram, nem que propuseram isso, foi um jornalista, né, compositor, que é o Nelson Mota. E aí esse nome começa a circular na imprensa da época, né? Até que chega um momento que os próprios compositores têm que admitir, assumir, digamos assim, né, o nome que estavam falando para eles. E o nome tropicalismo, ele acaba surgindo de uma composição do Caetano Veloso, que acabou de ser, digamos assim, batizada com esse nome em função de um trabalho de um artista visual carioca, que era o Hélio Oiticica, que fez uma instalação em 67 no MAN do Rio de Janeiro chamada Tropicália. Quando ouviram a música do Caetano Veloso, acharam que a música, né, foi uma pessoa específica até, o produtor Luiz Carlos Barreto, ouviu a música e falou: essa música aí tem a ver com o trabalho do cara, hein? Caetano, no primeiro momento, falou: não quero botar o nome de um outro artista, de um outro trabalho no meu trabalho. Só que o empresário do Caetano, que era o Guilherme Araújo, um cara muito sagaz na época, ele percebeu a força do nome e acabou conseguindo convencer o Caetano a batizar a música de Tropicália. Daí que o Nelson Mota, em fevereiro de 68, chama o movimento de tropicalismo. A gente tem que lembrar que eles eram jovens, 24, 23, 25 anos, e começaram a consumir uma cultura de massa. E esse é o momento que estava tendo a virada de uma ideia do que é popular, e aí sim vinculado mais a uma questão de folclore, de uma cultura rural brasileira, ao que era pop. Ou seja, aquilo que é popular no âmbito da cultura de massas, da televisão, do cinema, da história em quadrinho. Então eles captaram bastante essas ideias e passaram a propor a seguinte, digamos, situação. Por que Dorival Caymmi tem que ser menos ou mais importante do que Jimi Hendrix? Por que eu não posso ouvir Aracide Almeida e Janis Joplin? Por que eu não posso pensar samba junto com a situação do rock internacional? Afinal de contas, Jimi Hendrix e Janis Joplin tinham a idade deles, eram contemporâneos deles. Então a influência internacional entra muito por esse viés de conseguir
se apropriar de tudo que circulava no âmbito de uma cultura pop, que é uma cultura que, mal ou bem, no final das contas, é uma cultura jovem, é uma cultura vinculada a uma juventude que está produzindo e pensando bastante sobre o seu tempo, sua época. E óbvio que o Caetano e o Gil também tinham uma qualidade de pensamento e de composição que conseguiram propor essas pontes entre Beatles com Sgt. Pepper's, que é um disco de 1967 que mudou toda a cena da música pop do mundo naquele momento, e ao mesmo tempo falar que o João Gilberto e o Luiz Gonzaga são tão importantes quanto. Essa fusão, essa sobreposição crítica que eles fizeram do que vem de fora com aquilo que eles têm como formação deles aqui no Brasil é que dá esse caldo aí, assim como foi no modernismo também. Em 68 chega o ato institucional número 5. Radical. Pois é. Logo, o ato institucional ele é instituído, né, em 13 de dezembro de 68. Logo depois do Natal, Caetano Veloso e Gilberto Gil são presos. São presos, passam 2 a 3 meses presos, vão para Salvador e ficam totalmente isolados, sem poder trabalhar, até que eles são convidados, digamos assim, a sair do país, e eles se exilam em Londres durante 3 anos, praticamente. Então, o ato institucional número 5, para essa geração, ela foi realmente um corte brutal, não só porque impede qualquer perspectiva utópica, pensamentos de futuro, né, ideias, digamos assim, de transformação daquilo que você vive, pela censura e pela brutalidade, né, da repressão, mas também foi diretamente influenciador neles porque acabou com a possibilidade desse grupo continuar trabalhando ao redor desses 2 cantores e compositores que, de alguma forma, capitaneavam a imagem, né, e a figura pública daqueles movimentos. Eram muitos músicos fazendo canções contra a ditadura, etc., mas, basicamente, só o Caetano e o Gil foram presos. Você sente um reflexo do tropicalismo nos movimentos artísticos de hoje em dia? Pois é, essa discussão é sempre posta, digamos assim, né? É claro que é muito difícil para um cara que está compondo música nos anos 90, pensando a mesma situação. Pô, eu tô aqui em Recife, um lugar meio fora do eixo, digamos assim, mas eu escuto tanto o maracatu quanto, sei lá, né, o dub jamaicano, tô ouvindo rap norte-americano e tô ouvindo cavalo marinho do interior de Pernambuco. Como é que sai isso aqui? Quando sai uma proposta musical inovadora, como a Nação Zumbi ou como o Mangue Beat, etc., dentro desse caldo aí que a gente está falando, né, a frase famosa do movimento Mangue Beat, que é Pernambuco embaixo dos pés, minha mente na imensidão, uma antena parabólica enfiada no mangue, a proposta é muito parecida, é você atualizar uma cultura local a partir de informações universais. Então é muito difícil não pensar nessa ligação, nessa continuidade. Mas, sem dúvida nenhuma, apesar das operações serem similares, acho que as motivações já são de outro momento, os resultados são diferentes, porque essa é a grande armadilha do tropicalismo, né? Ela meio que acabou segurando uma ideia de que, quando há uma mistura, ou quando há uma relação do local com o universal, é a repetição de uma fórmula tropicalista. Mas se a gente quiser voltar antes, como a gente acabou de conversar, os tropicalistas também atualizaram uma fórmula dos modernistas, que talvez tenha atualizado uma fórmula dos românticos. Assim vai sucessivamente nessa história. Então, é uma evolução cultural. É uma espécie de evolução ou de atualização de algo que está no campo da cultura sempre, né? Se você é um cara aberto com a cabeça para o mundo e não apenas voltado para o que se faz no seu local, essa operação é incontornável. Adaptar essas informações internacionais ao que você quer produzir localmente. Fred, para quem quer mergulhar no modernismo e no tropicalismo, qual o seu conselho? Olha, eu recomendo para o modernismo, né, o IEB, um site vinculado ao Instituto de Estudos Brasileiros da USP, onde todo o acervo modernista está lá, né, o acervo que eu digo vinculado às revistas, como Claxon, Estética, Verde, a revista Antropofagia, e você tem acesso a tudo isso só clicando, etc e tal, pode ler as revistas como fontes primárias para entender o modernismo, e também esse instituto acaba te levando para outros links com conteúdos sobre o modernismo. No caso do tropicalismo, também tem um site muito bom chamado Tropicalia, tropicalia.com.br, né, um site feito pela Ana de Oliveira, que tem muito conteúdo sobre tropicalismo, documentos, músicas, biografias, entrevistas. São realmente 2 sites, assim, de graça, que você entra e resolve a sua pesquisa sem dúvida nenhuma. Show de bola. Fred, muitíssimo obrigado. Muito obrigado a você. Mesmo pelo obrigado pela oportunidade de falar com a galera aí. Galera, aprender é bom demais, cara. E o nosso canal te ajuda. Corre lá, youtube.com/TV Escola. E até a próxima. Agora a gente faz um intervalo, mas nem pensa em sair daí. Porque vou te falar pra trepar, pra debeirar. Não, é isso.